Libertadores. E agora, com tantos desfalques por Covid, como é que faz o Flamengo? Nós não sabemos. Hora do jogo é que vai dizer. Do outro lado, tem um Tolima absolutamente assim tocado. Um Tolima que estava em casa, tinha a chance de disputar o título, de ganhar o quarto título na Colômbia, tem 3, uma equipe fundada em 1954, que é uma sociedade anônima, quer dizer, um clube empresa, não é uma equipe que tem a torcida dos gigantes aqui na Colômbia, mas tem um trabalho muito bem feito. E ele tem 2-0, podendo marcar o terceiro, e o Catanho perde o pênalti, vai em direção ao goleiro, dá um carrinho no goleiro e é expulso de campo. Muda tudo na vida do Tolima. Toma o gol aos 46 do segundo tempo, Atlético Nacional campeão. Então, esse é o cenário aqui. O cenário, como é que vai estar o Tolima, o jogo é que vai dizer. Agora, o Tolima, na Libertadores da América, ele ganhou do Atlético. No Mineirão, e só não foi líder do grupo por uma diferença de gols no saldo. Só que o jogo do Atlético foi o jogo de menor posse de bola. Geralmente o adversário tem mais a bola do que o Tolima. Não acredito nisso para o jogo de amanhã. Claro que são 180 minutos, é bom ter isso em mente. Não adianta sair que nem um desesperado no primeiro confronto, que as coisas podem se complicar. Mas o Tolima precisa de uma reação para o seu torcedor. E ele precisa demonstrar isso em campo. Então, acredito que se essa mobilização for alcançada, a vida do Flamengo pode ser muito difícil. A gente, inclusive, tem a lista aí de desfalques, que é importante colocar, porque para quem não está sabendo e tal, não sabe todos os desfalques aí, né, vai se avaliar. Tem jogadores do Flamengo que vão testar de novo para ver se dá negativo, e aí o Flamengo vai fretar um avião para levar esses jogadores para a partida. Lembrando que o jogo do Flamengo é quarta. O Flamengo, por exemplo, Diego Alves, aí joga o Hugo. Matheus Cunha, Rodrigo Caio, Fabrício Bruno. Bom, Rodrigo Caio e Fabrício Bruno, o Flamengo aprendeu a jogar sem eles, né? A William Arão... Aí é o problema, o William Arão e João Gomes, essa é a questão. João Gomes, né? E o Bruno Henrique, que vai ficar um ano parado, né? O João Gomes, a gente sabe da falta que faz. Aí o meio é o Andréas com o Thiago Maia. Não dá para colocar Corinthians e Flamengo como favoritos em seus confrontos por tudo que a gente está analisando aqui, Calçade? A gente não pode analisar pela grandeza dos times. É bobagem. Nesse momento é bobagem. A gente tem que analisar pelos nomes. O Tolima tem um jogador super importante, o Ibargüen, que saiu contundido no jogo, na final de domingo. É um jogador que, se eu fiz um recorte dos últimos 8 jogos do Tolima, ele atuou em todos. Foi titular em todos. É um titularíssimo que ele perde. O Hernan Torres. Então, é também um problema. Catanho, como é que vai estar? Marcado pela torcida, todo mundo em cima dele, um dos caras que o cara conseguiu fazer explodir a final, mas contra o time dele, né? Porque ele foi expulso. Então também pesa do lado do Tolima. Só que o Flamengo, ele quebra a estrutura que o Dorival estava tentando montar. O Dorival veio trabalhando uma estrutura, falou, vou jogar com um trio no meio de campo. E fora de casa, a gente não pode esquecer de um ponto. O Dorival fez 5 jogos no Flamengo. Ele perdeu fora de casa 2 para o Atlético e perdeu para o Inter. E ganhou do América no Maracanã e do Cuiabá. O Dorival não ganhou fora de casa. Então isso também pesa, gente. Isso também pesa. O cara tem que olhar e falar, bom, vamos lá, o jogo eu vou decidir na minha casa. O que o Dorival não pode é levar para o Maracanã um placar que dificulte a classificação. Se ele sair com o empate daqui, é bom resultado para ele. Não é ruim. Se ganhar, maravilha. Mas, então, é preciso pensar nisso. Mas depende, essa resposta, William, a sua pergunta, depende de nomes. Nomes que vão à disposição no Flamengo. Se o Dorival, com 2 no meio de campo, se ele cria um terceiro, ele traz um Everton Ribeiro para jogar por dentro, ele vai criar uma outra fórmula, ou ele vai no 4-2-3-1 e vai usar 2 jogadores pelas beiradas, Arrascaeta centralizado e Gabigol. Como é que vai ser? Como é que ele vai... Ou vai ser um Flamengo, não acredito que ele tenha Pedro e Gabigol. Porque aí ele vai fazer o Arrascaeta, ter que correr demais, voltar para trás. E não acho que no mata-mata ele vai jogar o Flamengo em campo do jeito que ele colocou para enfrentar o América.
Vive. Eu não sei quem vai entrar em campo no Flamengo. Essa questão, se você vai entrar tal time... Mas eu estava olhando a relação aqui, Bina, olha só, a gente está falando, ó, realmente só tem 2 volantes aí, o Thiago, pá, tem o Diego ainda, que também pode ser esse terceiro. Não sei se ele vai de Diego, ou se vai falar, como disse o Calçade, vou puxar o Everton. Não sei nem se vai jogar bem ou mal, mas a torcida do Flamengo, garanto para você que não gostou do que ouviu agora. Sim, não sei. Faz algum tempo que o Diego não consegue colocar em campo mas aquilo que o Diego foi ao longo da maior parte da carreira dele. Mas ele faz parte daquele grupo que o Dorival gosta, né? Do grupo lá de 85, não sei o quê e tal. Mas aí eu estava olhando essa relação, com todos esses problemas, e você disse, muitos ali não são titulares, evidente. Pô, ele pode ir lá montar, ele tá levando o Santos e o Hugo de goleiros, pô, pode montar de zagueiros Pablo e Davi Luiz. Pablo e Gustavo Henrique. A gente começar a pensar nesse Flamengo e depois no Corinthians. Vamos lá, continua. Gente, vamos entendeu? Lá. Eu acho que Pablo é o senhor zagueiro. Olha, ele tá levando de zagueiro Léo Pereira, Pablo, Gustavo Henrique, Davi Luiz e Cleiton. Ou seja... Repete aí, então. Ele tá levando? Léo Pereira, Pablo... Pablo, ok. Gustavo Henrique, Davi Luiz. Entre esses 3... Então tem Pablo e Davi Luiz. Porque os dois... A não ser que ele vai jogar com 3 lá, não sei. Pode ser com 3, Mas aí seria Pablo, Davi Luiz e Gustavo Henrique. Você ia de Gustavo Henrique ou Léo Pereira, entre os dois? Não, Gustavo Henrique. Tá. Entre Gustavo Henrique e Léo Pereira. Gustavo Henrique. Mas acho que talvez se ele for fazer uma linha de 4 normal, optando ou pelo Mateuzinho ou pelo Rodinei, eu tenho defendido muito o Rodinei, acho que ele é um injustiçado lá, tem uma... onde vai ninguém gosta, mas sempre está entregando alguma coisa. Acho que até mais do que o Mateuzinho no momento. No então, ataque. Se ele puser... Mas, enfim... Como é que é o nome daquele volante que jogava no Flamengo também, que todo mundo cornetava. Márcio Araújo. Sempre titular. Enfim, aí ele tem 3 volantes para escolher 2, ou puxar um Everton Ribeiro para trás, enfim, ou jogar com os 3, Diego, Thiago e o Andrés. E levou para meia, Arrascaeta, Lázaro, Vitinho, Everton Ribeiro e Vitor Hugo. Marinho, Pedro e Gabriel. Gabigol, Gabriel. Não sei se ele vai repetir de novo os 2. Mas esse time que ele está levando, ele está levando um elenco que, independentemente do avião, que ainda vai levar reforços, não vejo tanta necessidade. Tem muita gente aqui para ganhar esse jogo. Agora, como ele vai montar, como diz o Calçade, é ver. Essa história de não ter ganho fora de casa, que o Calçade disse, mas também convenhamos, né? Ele pegou, o primeiro jogo foi o Inter, que ele estava estreando, teve um papo de manhã no café da manhã com os caras, né? E foi lá jogar. A coisa ainda não estava acertada. E depois 2 vezes o Atlético Mineiro. É difícil a gente também dizer, pô, mas ele não ganhou fora de casa. Mas quando você difícil, fala, né? Tem muita gente para ganhar o jogo. Isso todos nós sabemos, você sabe, há muito tempo. A questão é que tem muita gente para ganhar o jogo há bastante tempo. Não tinha sistema, ou não tinha parte física, ou não tinha harmonia, ou não tinha isso, ou não tinha aquilo, e agora chegou um mata-mata de Libertadores. Você sabe não, só estou dizendo essa lista para amenizar um pouco do problema das manchetes, né? Flamengo viaja com X, não leva X jogadores lá com Covid, 5, você faz uma lista que a gente pôs ali. Aí parece que, nossa, então... Mas seria muito bom se ele pudesse repetir o time do final de semana, né? Por exemplo. Seria o ideal, bom, né? Seria o ideal. Nessa lista do Flamengo, concordo com o Bini, essa turma toda já estava lá e o time não estava andando. Acho que agora com o Dorival parece que vai andar melhor. Eu acho que não tem desespero com os desfalques do Flamengo. Não tem desespero. Exato. Preocupação e tal, mas não tem desespero. Agora, 5 jogos só. Um com o Internacional, 2 com o Atlético Mineiro. Dá para ver algum sinal de fumaça ali, de alguma evolução, alguma coisa que faça acreditar? Porque são só 5 jogos. Dia 11 ou 12. E um caldeirão ali borbulhando, né? É um extra-campo, é o campo, tudo. Bom, primeiro que, assim, aquela história, né? A gente quer tirar conclusões muito rapidamente no futebol brasileiro, assim que as coisas funcionam, porque você tem muito jogo no intervalo pequeno de tempo. Mas dito isso, que é já um lugar comum, eu acho que, olhando especificamente para esse jogo, para ser também mais pragmático e mais objetivo, e não olhando, né, para o todo da história do Flamengo recente e tal, eu acho que o Dorival tinha encontrado talvez um caminho, especialmente para jogos como esse, que é o que o Calçade falou, que são os 3 volantes ali, né? Dando uma encorpada no seu meio-campo, aumentando um pouco o poder de marcação, que vinha sendo um problema de fato nesse time, né? Dando uma cobertura maior para os defensores que estavam encontrando muita dificuldade. Então, era um caminho, foi um caminho encontrado. E talvez esse caminho encontrado não possa ser utilizado. Porque aí, independentemente vai puxar o Everton Ribeiro, vai usar o Diego, o que quer que seja, não é a mesma coisa
do que você ter os 3 caras que ele gosta de ter ali à disposição, né? O João Gomes, o Arão e o Andreas Pereira. Então, se ele tivesse esses 3, era uma coisa. E aí, não estou nem entrando se o torcedor gosta, se o torcedor não gosta, se na cabeça do torcedor tem que ser 4-2-3-1, se pode ser 4-3-3, se no 4-3-3 são esses os volantes. Não vou nem entrar nessa questão. O fato é, o Dorival tinha encontrado essa solução, pelo menos na cabeça dele, uma solução. E talvez essa solução não possa ser utilizada. Acho que esse é o ponto. Se a gente pode falar em melhora, e aí, né, não olhando só para os resultados, porque de fato eu acho que o segundo jogo do Flamengo contra o Atlético não foi uma partida ruim, e é consequência de uma solução que o Dorival tinha encontrado, e que talvez ele não possa utilizar. Então, para mim, esse é o ponto. Agora, concordo com o Mauro, só que o concordar com o Mauro, como disse o Birner, essa coisa da gente pegar o elenco do Flamengo em qualquer jogo, desde o começo da temporada, e dizer, bom, pera lá, com esses caras, você não monta um 11 capaz de ganhar de todo mundo ou de quase todo mundo, mesmo com todos os desfalques que o Flamengo teve até hoje na temporada? Sim, a resposta é sempre sim. A resposta é sempre o grupo do Flamengo que viaja para uma partida, tenha os desfalques que for, em geral, é um grupo capaz de vencer qualquer time. Só que em campo, essa capacidade ela não foi vista, nem nessa temporada e mesmo na última, em raros momentos. O Calçade, para quem uma... Pode falar, Calça, pode falar. Sim, agora vamos para a parte boa, vai, do Flamengo, né? O Flamengo também, porque, sim, claro que o Dorival acabou de chegar, ele tem mais problemas, ele não tem tanta confiança, assim, nas coisas, né? Ele está ainda sentindo o ambiente. Mas se ele tivesse confiança, daria muito bem para jogar com o Marinho, Lázaro, os 2 volantes, Arrascaeta e Gabigol. Daria. Por quê? Os lados do Tolima são... Você tem 2 laterais, o Marulanda, lateral direito, e o Júnior Hernandes, lateral esquerdo, eles não saem do time. Então esses caras estão num nível também de desgaste que se a gente fala dos jogadores brasileiros, os colombianos também têm. Então você tem o Marinho ou um Lázaro, que para mim é o que está em melhor fase, mais do que o Vitinho, que foi a preferência do Dorival quando ele chegou, o Flamengo poderia também causar muitos danos para a equipe. Qual é o comportamento do Flamengo? Vai ser o da confiança do Dorival, que um time ofensivo dá conta, também quando tiver sem a bola, ou um Flamengo mais precavido? Eu acho que essa é a dúvida que está na cabeça dele também. E aí, o que é mais negócio aqui? É ter os atacantes todos, jogar no 4-2-3-1, que ele gosta de jogar e o Flamengo pode jogar, e o adversário também joga assim, tá? O Tolima joga nessa forma. O Rovira e o Urenha são os volantes da equipe também, os titulares. É um time que você sabe como ele joga. Então, usar os lados, acho uma boa. O Flamengo tem que tomar cuidado com bola parada. Bola parada, eles têm um posicionamento na área para sair, para desmarcar. Então, eles não ficam na zona de finalização. Os caras ficam se mexendo e aí vão para a zona de finalização, fazem gols assim. Então, o Flamengo tem que tomar cuidado com isso, que é com essa marcação e os movimentos do Tolima na área. Agora, o Dorival está olhando para o outro lado também. O outro lado do Tolima tem problemas. Tem problemas. Eles jogaram domingo com um desgaste na partida absurdo e o emocional também esgotou. Né? Foi ali mas tirou até a última gota. Então a segunda-feira não está sendo fácil, a terça também não vai ser, e o dia de jogo eles vão ter que ativar muitos jogadores. Então tem problema no Tolima também. Não é só no Flamengo. É que o Flamengo quebra uma estrutura que o Dorival estava imaginando ser uma estrutura não definitiva, talvez, mas uma estrutura de 3 jogadores no centro do campo, de transição para mais segurança. E ele não tem. Ou ele cria, ou ele vai nos mais simples e confia que todos vão poder jogar sem bola, enfrentando o ambiente aqui do jogo contra o Tolima. Então, tem também o lado bom para o Flamengo, que são essas beiradas aí, e ele tem jogadores muito bons para isso. Hoje a fase do Gabigol é para vaias? Então, eu não acho que a fase seja para vaias. A gente já falou muito sobre as vaias recentemente nesse programa, né? Acho que as torcidas do Brasil, e não é só a do Flamengo, eu odeio usar
clichês, esses termos de coaches e etc., que eu não suporto. Você, né? Que é a tal da zona de conforto. Tá muito tranquilo pro Gabigol, sabe? Tá muito tranquilo porque o Gabigol vem... É óbvio que ele não foi vaiado pelo pênalti perdido, embora a entrevista dele super na boa, sem mostrar nenhum rancor e tal, mas a impressão que dá pela entrevista dele é que ele diz, fui vaiado porque perdi um pênalti. E é claro que as... sequência de jogos. É claro que as vaias não têm a ver com pênalti perdido. Mas você acha que ele está com um desempenho, o desenho dentro de campo, é de quem está numa zona de conforto? Eu acho que ele tem perdido muito gol, que talvez esteja faltando um pouco de foco, de concentração, gols que ele não costuma perder. Quantas vezes a gente elogiou a qualidade do Gabigol como finalizador aqui, e ele tem... Então eu acho que tem uma série de... Às vezes ele se preocupa muito mais em reclamar, em peitar o juiz, do que em jogar futebol, que ele sabe fazer tão bem. Então, como ele também não se abalou muito, de repente, especificamente com o Gabigol, esse negócio vai ser positivo para ele. Para pelo menos ele, ainda que seja uma pulguinha bem pequena atrás da orelha, para que de repente ele diga, não, pera lá, tudo bem, eu sou ídolo dessa torcida, sou provavelmente o maior ídolo da maior torcida do Brasil e tudo mais, mas talvez não esteja tudo perfeito. Talvez na cabeça de muita gente eu não tenha que ser o titular indiscutível, independentemente do que eu produza dentro de campo, ainda mais tendo o reserva que tem. Eu acho que esse é um ponto também, né? Ele nunca se sentiu ameaçado e acho que não está ameaçado ainda, mas o mínimo de discussão sobre o seu rendimento, eu acho que já cabia. E o Birner está de testemunha aqui, que antes do último linha de passe eu até falava, cara, é impressionante, né? Porque o Gabigol realmente ele tem perdido muitos gols, ele não tem feito boas atuações, mas vai falar mal dele ou de uma atuação dele para você ver o que acontece. O Birner até brincou comigo, ele falou, fala então. Eu falei, mas eu falei, por isso que eu tô te dizendo. Porque eu já tinha feito algumas críticas Mas agora o torcedor vaiou, né? Mas me parece que agora o torcedor vaiou, né? Depois de coach, agora é off. Agora o próprio torcedor vaiou. E curiosamente, quer dizer, depois da gente ter contado esse negócio, de ter falado esse negócio antes de um programa, no jogo seguinte ele acaba sendo vaiado. Repito, para mim vaia tem que ser em casos extremos. Mas eu entendo uma certa contestação e acho que talvez para ele isso faça até bem. Primeiro, todo jogador é discutível. No mundo, todo jogador é discutível, a não ser quando ele está jogando muito bem. Então, eu já vi discutirem se o Messi é uma boa pro PSG, se o Neymar estava bem, quando o Neymar tem participações, 60 gols em 50 jogos na temporada. Ronaldo, em dado momento. Só queria te corrigir. Extremo, tá? Todo jogador não é discutível, ele é discutido. Porque aí falam que o Cristiano Ronaldo é marketing, que o Messi é marketing. O desempenho do jogador. Então, todo jogador é vaiável, como diz. Não. E aí eu respeito, obviamente, todas as opiniões. Quando você fala do jogador vaiável, eu não incluo de maneira nenhuma o Gabigol nesse pacote. Eu entendo o que o Jean quer falar, porque o desempenho do Gabigol, para mim, é um desempenho bom. Mas o Gabigol é ótimo. Então... Vou te interromper só para fazer uma pergunta aqui. Claro. O Gabigol teve uma fase onde ele viveu uma seca de gols no ano passado. Acho que foram 6, 7 jogos, alguma coisa assim. Sim. E a gente destacava o desempenho dele em campo. Então é um cara que vinha buscar jogo, que se entregava, que abria espaço para os companheiros, que era garçom. E nesse momento onde ele não estava fazendo gols, era garçom. Então você fala, o Gabigol não está fazendo gols, mas, cara, dá uma olhada no que ele está fazendo em campo. Está muito diferente agora? Está muito abaixo daquela fase? Como eu posso exigir? Para a gente questionar, para o torcedor vaiar, enfim. Como eu posso exigir isso de alguém que joga num time que não está pronto? Se você olhar o desempenho coletivo do Flamengo, quando ele é melhor, o Gabigol também vai ter um desempenho melhor. Até porque ele continua... O time não está pronto, mas quando a bola chega no pé, ele também não está guardando. E é impressionante como com o time não pronto, e concordo com você, o Flamengo cria um monte de chances por jogo. Por quê? O Flamengo cria porque então, é muita o Flamengo qualidade. Tem um senhor elenco. Então, o Gabigol continua saindo pela direita para buscar, para receber a bola, às vezes pela esquerda, continua se movimentando, não se omite de marcar na frente, continua sendo competitivo, continua querendo ganhar os jogos, continua querendo fazer os gols. A fase dele, para mim, é boa, mas não é uma fase no nível esperado do Gabigol. E a gente sabe que, principalmente depois de 2019, já era assim antes. Foi assim a vida inteira. Né? Pelo menos eu vejo o Flamengo
bem desde o Flamengo do Zico, que é o Flamengo que eu vi tudo quase, né? Pela televisão, obviamente, vi jogar no estádio algumas vezes, mas basicamente tudo pela televisão, ou li esse tipo de coisa, era um time extra classe, espetacular, e desde então, tendo times medíocres, times ruins, times bons, ou times como o de 2019, o time do Flamengo sempre foi muito exigente. De 2019 para cá, o nível de exigência subiu, ficou estratosférico. É natural, então, com o time que tem, os jogadores que tem, os títulos que ganhou, o desempenho que teve. Tudo bem, mas aí é uma coisa que o professor Calçade tem falado constantemente aqui no Linha. Aquele time não existe mais. A veja a cobrança no Atlético Mineiro como aumentou também do ano passado. Depois do ano passado. E isso é normal. Natural. É natural. Você olha o elenco, isso é natural. Então, eu entendo a gente discutir o Gabigol. Eu não tiraria o Gabigol da titularidade de nenhuma maneira, pelo menos por enquanto. Tá? Não há... O Gabigol na reserva, entra o Pedro, o que acontece de impacto no time inteiro? Talvez, lá na frente, se o Gabigol jogar muito mal, se o Dorival, quando tiver Everton Cebolinha, decide jogar com o Marinho na direita, Everton Cebolinha na esquerda, e ele quer um time um pouco mais reativo, né? E esses dois decidirem recompor no meio de campo por uma linha de 4, para deixar o Arrascaeta mais solto. E aí, quem sabe com o Pedro. Quer dizer, são muitas variantes que não existem hoje, simplesmente não existem hoje, para você colocar o Gabigol na reserva. Agora, acho que vale, você pode discutir futebol de qualquer jogador, dependendo da fase. Você não vai discutir, por exemplo, hoje o Everton no Palmeiras, não vou discutir. Se o Everton tem que ser titular, não vai. E jogadores que estão com desempenho muito acima dos seus reservas, sejam em equipes daqui ou de fora. Mas acho que pode discutir. Agora, a vaia, para mim, é um exagero, mas como eu sempre gosto de dizer, eu passei a ser uma pessoa mais compreensiva com o tempo em relação a essas manifestações espontâneas de estádios. O torcedor está ali de cabeça quente, ele faz, não acho que vai ajudar a equipe. Tem jogador que até reage bem às vaias, né? Ele responde com silêncio, não sei o quê, joga muito mais. Só que, no final das contas, o Gabigol não é um problema do Flamengo, isso eu posso garantir para qualquer pessoa. Né? E só a título assim, de informação, William, assim, esse ano, sim, levado só 6 meses aí até aqui, 22, é a pior média dele, e essas médias são feitas em minutagem. É a pior média desde que ele chegou no Flamengo. E a melhor não é de 19. 19 ele fez gols fundamentais. Sim, isso é importante. Como na final da Libertadores. A melhor média foi em 20. Quando ele ajudou muito o time a dar arrancada para o título. Essa é a pior. Ainda assim, com a pior, ele tem 18 gols em 34 jogos. Então, nós estamos falando um gol a cada 2 jogos. Então, ele não está tão presente, não esteve tão presente ali dentro da área em todos esses 34 jogos, como ele já esteve em temporadas passadas. O Hulk fez 21, o Cano acho que fez 24, o rapaz lá do Fluminense, do Piauí, que fez 24 gols. Hein? 23 o Cano. 24 é o Mário Sérgio lá do Fluminense, do Piauí e tal, 24, o Hulk, o Cano 23, o Hulk 21 e ele 18. Sendo vaiado aí, quer dizer, e o Pedro, que é o segundo, acho que tem 8, porque também joga menos. Você é chato, alguém consegue ver no futebol brasileiro hoje algum centroavante, com exceção ao Hulk, com um desempenho melhor que o do Gabigol? Um centroavante. Centroavante com desempenho melhor. É que se a gente for pegar número, vai olhar o Cano, aí você tem que olhar o número do Caleri, do Cano. Não sei os números do Caleri, percentualmente. Não, mas não é nessa frieza dos números, porque eu acho que a frieza dos números... O nível de exigência que eu querendo citar. Sim. Os números do Gabigol, para eles serem ruins, ele vai ter que fazer muito esforço. O Rony? Porque, assim... a gente está falando de um Flamengo que, repito, cria muita chance. O Flamengo, pela qualidade dos jogadores que tem, por quem cerca o Gabigol também, vai ter sempre muita chance. Então, também acho que a frieza dos números, que podem servir como um argumento sobre o bom desempenho do Gabigol, também não podem bastar. De novo, eu consigo entender o olhar crítico de quem vaiou. Eu não concordo com as vaias, porque raramente eu concordo com vaia, mas eu consigo entender. Eu não acho, né, ao contrário do Birne até, eu não acho nem que a temporada seja boa. Porque eu acho que a temporada do Gabigol ela é boa se a gente utilizar os números para justificar o tal do bom desempenho. Eu acho que, na média, os desempenhos do Gabigol, e aí, claro que quando eu falo isso, eu estou falando de uma cobrança em relação a um jogador como o Gabigol, com a qualidade que ele tem, com o nível que ele tem, com o que ele pode jogar. E eu acho que a questão do foco, da concentração no jogo, né, de se ligar especificamente no que está acontecendo, com a bola rolando naqueles 90 minutos, eu sinto muitas vezes essa coisa, essa dispersão
em relação ao jogo de futebol. E, em geral, nem gosto de usar muito essas coisas. Porque eu acho que a gente, muitas vezes, usa coisas subjetivas para justificar desempenhos e resultados quando a gente analisa futebol. Só que eu acho que, no caso do Gabigol, a própria postura dele... reclamando disso, reclamando daquilo o tempo todo. Me parece que tira um pouco do foco dele na bola, no que ele pode fazer de melhor ali dentro, porque ele pode fazer muito mais. Ele pode fazer muito mais. Os números, de fato, não são números ruins. Só que também acho que qualquer bom centroavante, e o Gabigol, como disse o Bidner, é ótimo, qualquer bom centroavante jogando no Flamengo, mesmo esse Flamengo que não é brilhante, longe disso, pode muito mais o Flamengo, vai acabar marcando um bom número. Até porque, em geral, ele precisa de umas 3, 4 para guardar uma. É isso, tem sido assim, Tem outros mas que desde o guardam começo mais. da temporada. O percentual dele também de oportunidades barra gol é diferente. Deixa eu só...